observando Cristo como a nossa esperança em meio à tempestade, em meio aos tempos de dores, de sofrimento que nós estamos passando. E o texto que eu gostaria de ler e refletir com os irmãos é o texto do profeta Isaías, o capítulo 40, e nós faremos a leitura dos 11 primeiros versos. Nós não faremos uma exposição completa, versículo por versículo, como estamos acostumados a fazer, mas observaremos os principais pontos desse texto e teremos um sermão textual, levando em consideração a temática proposta e o conteúdo do texto. Isaías, capítulo 40, versos 1 ao 11. Cristo, esperança em meio à tempestade. Isaías, capítulo 40, faremos a leitura dos 11 primeiros versos que nos dizem o seguinte: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Nós sabemos dos desafios que o nosso Estado está enfrentando. Louvado seja Deus que pelo menos diretamente, pelo menos até onde eu sei, nenhuma das pessoas que aqui estão ou que são membros efetivos da igreja foram atingidos. Mas indiretamente sim. Familiares, amigos, pessoas queridas, amigos de amigos, perderam tudo. O Senhor nos possibilitou ao longo dos últimos dias atendermos algumas famílias, não poucas é verdade. O Senhor foi gracioso para conosco e despertou muitas pessoas que contribuíram financeiramente para que nós pudéssemos organizar uma espécie de força-tarefa aqui na igreja para atender essa demanda urgente. E nós sabemos que quando coisas dessa
natureza acontecem, elas acontecem, sobrevêm sobre os ímpios, mas também sobre o povo de Deus. A pergunta que nós devemos fazer é: como nós devemos reagir diante de uma circunstância dessa? Como o povo de Deus observa tudo isso que está acontecendo? E nós temos exemplos de sobra ao longo da história da humanidade, ao longo da história da igreja, situações onde o povo de Deus teve que se afastar da sua casa, da sua terra, do seu povo, para que depois pudesse reconstruir e recomeçar a sua vida. E o que nós vemos aqui, nesse texto, nos apresenta alguns nuances dessa temática. A partir do capítulo 40, do livro do profeta Isaías, até o capítulo 55, nós vamos perceber o povo de Deus sendo cativo na Babilônia. E nós vemos o início desse sofrimento, mais especificamente, no capítulo anterior, o capítulo 39. E o exílio, para aqueles que não conseguiram nenhum tipo de progresso, para aqueles que não conseguiram nenhum tipo de avanço, certamente havia sido um período de grande desalento. Além disso, nesse momento, mais de meio século, já havia se passado, e para alguns, os deuses da Babilônia pareciam mais poderosos que o próprio Deus de Israel. Muitos acreditavam, inclusive, que esse sofrimento no cativeiro na Babilônia jamais iria cessar. Mas o texto que nós acabamos de ler anuncia que o tempo do castigo já havia terminado. Na verdade, o Senhor já havia colocado um peso dobrado sobre esse povo até o momento. É nesse contexto que surge a mensagem de Isaías, capítulo 40, e os versos 1 ao 11. E esse texto nos mostra que a palavra de Deus, enviada por meio dos seus profetas, jamais mudará, e certamente se cumprirá cabalmente. Aqui nós temos uma espécie de comissão, instruções dadas não somente a esse profeta de Deus, mas a todos os arautos do Senhor, a todos os ministros de Cristo, para que proclamem o consolo necessário em momentos de tormenta ao povo de Deus. E todos aqueles que proclamam o Evangelho devem estar certos de que, apesar de todo e qualquer sofrimento, o Senhor Deus sempre tem misericórdia para os seus. Os ministros do Evangelho, por assim dizer, utilizados pelo poder do Santo Espírito, têm uma mensagem de consolo, atuam como consoladores do povo do Senhor, e aqui eles são lembrados das suas funções. E esses versículos, meus irmãos, pelo menos em uma primeira leitura, fazem suscitar muitos questionamentos, o que para mim é algo extremamente positivo. E eu digo por quê? Questionar nos faz pensar. É bem provável que durante esse período no cativeiro babilônico, muitos israelitas estivessem perguntando: onde está Deus? Será que Deus se esqueceu de nós? São mais de 50 anos nessa angústia, nesse sofrimento, sendo subjugado por uma nação pagã,
no entanto, mais poderosa, com mais recursos, com mais suprimentos, com mais poder. Será que Deus de fato existe? E eu tenho certeza absoluta que diante de todo esse cenário de cheias no nosso estado, muitas pessoas talvez estejam com esse mesmo questionamento em suas mentes. Essa história de Deus é conversa fiada. Se Deus de fato existisse, Ele não teria nos poupado de toda essa catástrofe. Se Deus de fato fosse o Deus bom e poderoso que os crentes pregam, será que Deus não nos pouparia dessas perdas? Isaías 40, do 1 ao 11, proclama o conforto que virá do Senhor a um povo que estava sofrendo. Mas é interessante perceber que esse povo que sofria é tratado como meu povo pelo próprio Deus. É isso que ele diz no versículo 1. Um pronome possessivo empregado para um povo que estava sendo oprimido em terra estrangeira. Este é o povo de Deus, aquele que o Senhor chama de meu. E o texto não declara aquilo que havia acontecido a Israel. Não fala a forma precisa sobre o exílio, tampouco sobre a restauração da terra. Mas sabe-se que os israelitas estavam refugiados em terra estranha e que Jerusalém estava em ruínas. E como eu já disse, isso já fazia mais de 50 anos. O exílio aqui nesse texto é visto como um castigo vindo da parte de Deus por aquilo que eles haviam feito ou por aquilo que eles haviam deixado de fazer. Em outras palavras, por suas práticas pecaminosas. Mas independente, meus irmãos, do que houve no passado, agora era o momento desse povo ser consolado pela palavra de Deus. E aqui o profeta proclama a libertação do povo que sofria longe de sua casa. Estava fraco, indefeso, frente a uma nação mais poderosa. Entretanto, a palavra do Senhor foi entregue ao povo por meio dos seus profetas. Foi entregue a um povo que necessitava de esperança. Aquilo que lhes foi dito, meus irmãos, seria certamente efetivado e eles poderiam confiar na palavra proferida por Isaías. Então vem a pergunta: por quê? Depois de mais de 50 anos, depois de tanto tempo, depois de tanta dor, depois de tanta luta, depois de tanto luto, por que depois de tanta perda, alguém insiste que nós devemos continuar confiando na palavra de Deus? Se não confiarmos na palavra de Deus, confiaremos na palavra de quem? Há 5 dias atrás, eu vi no jornal o repórter entrevistando um político gaúcho que dizia: não precisa de agito, fiquem tranquilos, não faltará água, não faltará luz, não faltará combustível. No outro dia faltou água. 2 dias depois, algumas regiões estavam no escuro. No mesmo dia, os postos estavam racionando o combustível. Confiaríamos na palavra de quem, se não na palavra do Senhor? Confiaremos na palavra dos homens? Confiaremos nas palavras, nos recursos, nas forças que os homens têm para oferecer? Ou confiaremos na palavra de Deus? E a pergunta que eu gostaria de deixar para você refletir e orar é a seguinte:
Que palavras de esperança você tem para alguém que foi atingido pelas cheias, se não a palavra de Deus? O quanto você tem se debruçado na palavra do Senhor e tem pedido ao Espírito Santo que lhe encoraje para distribuir essa palavra, para que de fato aqueles que lhe ouvem recebam a esperança que vem do céu. Eu disse na semana passada, nós distribuímos cestas básicas, elas acabam. Nós distribuímos água, elas também acabam. Esse povo necessita disso? É óbvio que sim. Mas quando todas essas coisas faltarem, e queira Deus que não falte, aonde elas poderiam encontrar esperança, se não na leitura das páginas do Novo Testamento que simultaneamente eram entregues? Mas observe o texto de Isaías. O Senhor usou esse homem para consolar o povo. O quanto o Senhor tem usado você? O quanto você tem pensado em ser de fato um instrumento de Deus, oferecendo esperança e consolo para aqueles que estão sofrendo nesse momento? E o primeiro motivo pelo qual eu creio que nós devemos considerar no texto, acerca dos motivos pelos quais nós devemos continuar confiando na palavra de Deus, é porque a palavra do Senhor é preservada até agora, e assim será para sempre. A palavra de todo e qualquer homem, bem como a vida humana, passará, findará. Tudo no ser humano é transitório, meus irmãos. E para aqueles que já passaram dos 40, até mesmo a beleza se vai, antes mesmo de sermos recolhidos. A única coisa capaz de trazer uma mudança imperecível a toda a humanidade, certamente, é a palavra de Deus, a qual, conforme o versículo 8 do capítulo 40, permanece para sempre, mas não só isso, cumpre aquilo que promete. E nesse sentido nós percebemos que é a intervenção divina que garante a permanência da sua palavra escrita e proclamada. O próprio Salmo 119, no versículo 89, nos diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Pedro vai nos dizer que céus e terra passarão, enquanto Mateus nos deixa claro que a palavra do Senhor jamais passará. Observemos atentamente o versículo 8: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. E a palavra hebraica aqui traduzida por permanecer, não é que ela simplesmente irá perdurar, transpassar o tempo. Não. A ideia aqui é a figura de alguém que estava sendo esmagado, pressionado, prostrado, mas que de repente, por uma força externa, é colocado de pé. Assim é a palavra de Deus. Todos nós sabemos que ela já foi objeto de perseguição, mas a sua permanência, a sua sobrevivência, faz dela um milagre vívido diante de nós e em nossas mãos, hoje aqui, nessa noite. Por 2000 anos ou mais, o ódio de algumas pessoas tem sido incansável, e muito esforço tem sido feito para corroer a fé na inspiração e na autoridade das Escrituras. Nós vivemos dias tão difíceis que nós ouvimos crentes questionarem a inspiração da palavra de Deus,
questionarem a inerrância das Escrituras, questionarem se de fato ela é a autoritativa para as nossas vidas. Entretanto, cada amanhecer tem mostrado que essa palavra permanecerá. Essa foi a experiência do povo de Israel durante o cativeiro. Por meio dela, a esperança floresceu naqueles corações. Esse povo havia sido esmagado. Pensavam que estavam acabados. Mas o Senhor agora os levanta novamente e os coloca de pé. Essa foi a promessa de Deus entregue pelos profetas a um povo cativo. Essa é a palavra que se cumpre. Esse texto estabelece claramente um contraste entre aquilo que é eterno e aquilo que é perecível, aquilo que é temporário. Enquanto a palavra de Deus é eterna, a vida e o ser humano são como uma erva perecível e transitória. Na sua palavra eterna, o Senhor dá, meus irmãos, ao ser humano a certeza do seu favor. Mas perceba a forma com que ele apresenta a vida humana. Além de uma erva, o texto traz algumas outras figuras que mostram a fragilidade humana. Uma flor que murcha e cai, como um vento que sopra. E a palavra permanece, ela nunca é revogada. É por isso que o povo podia confiar nas suas promessas. É por isso que nós também devemos confiar. Essa foi a mensagem para um povo no exílio. Essa é a mensagem e o dever de todo cristão no momento em que nós estamos vivendo. O jornalista errou. O Estado não está presente, pelo menos não de forma efetiva, nas enchentes. O exército, me parece, que não tem recurso financeiro para colocar toda a tropa para atender a população gaúcha. A pergunta que eu faço é: eis o contraste do texto que nós acabamos de ler. A fragilidade do homem e a permanência da palavra de Deus. Em quem você se apega? A quem você recorre? Será que de fato aquilo que pode gerar esperança a essas pessoas é apenas um grupo de voluntários na limpeza? Apenas um grupo de voluntários entregando cesta básica? Apenas um grupo de pessoas ajudando ou servindo? E eu volto a reforçar: todas essas coisas são necessárias, mas que tipo de discípulos de Cristo seríamos se questionássemos a eficácia da palavra de Deus para gerar esperança suficiente no coração de gente que sofre para continuar a vida depois de terem perdido absolutamente tudo? O que gera esperança no seu coração? O que gera esperança no seu coração? Aonde você busca força, recurso? Nos momentos de sofrimento, nós temos essa palavra, meus irmãos. Nós temos essa mensagem de esperança. Nós devemos proclamá-la. O Estado não tem, o exército não tem, os jornalistas não têm. Tenha certeza absoluta que daqui 2 meses, e você me perdoe, meu irmão, mas eu vou usar você como um exemplo, o irmão Tiago. Daqui 2 meses, será que alguém irá visitar a casa da mãe do irmão Tiago, que foi completamente alagada pelas águas? Será que daqui 2 ou 3 meses, a banquinha, a barraca da Defesa Civil estará visitando o seu pai, Carol? Nós temos algo que permanece para entregar. Nós temos algo que traz esperança, que traz vida, que traz força e ânimo.
nós devemos assumir um compromisso com essa mensagem. Nós devemos assumir um compromisso com o nosso Senhor. Esse é um dos motivos pelos quais nós devemos continuar confiando na palavra de Deus. Ela permanece, jamais passará e continuará trazendo esperança ao povo de Deus. E isso nos leva para o próximo ponto. Além de esperança, a palavra de Deus também traz segurança. Diante de tantos desafios que o povo de Israel enfrentaria para retornar a Jerusalém, e eu arrisco a dizer que talvez o maior deles era a ausência absoluta de recursos para a viagem. Certamente era necessária uma palavra de esperança. E eu reforço, esta veio por meio de um profeta de Deus. Nos 2 primeiros versos do capítulo 40, nós vemos que a mensagem ao povo de Deus foi de encorajamento e de esperança. O Senhor continuava com eles. O Senhor continuava sendo Deus. E Ele continua sendo. Assim nos dizem os 2 primeiros versos. Consolai. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, o castigo, o sofrimento, a angústia, a dor, não é permanente, ela cessa. O conforto oferecido a Israel não é o conforto de uma graça barata, que simplesmente encobre ou disfarça os pecados de um povo. Ela é confortavelmente, objetivamente, eficazmente oferecida e apresentada, com a certeza de que a iniquidade daquele povo seria perdoada. A luta, a guerra, a milícia, como o texto diz, se acabou. A nação estava livre para voltar para casa. A libertação da escravidão teria sido sem sentido se o Senhor de fato não atuasse livrando esse povo. Mas ainda o povo tinha um grande desafio pela frente. Mas faltavam os recursos para realizá-lo. E cá entre nós, se confiasse na sua própria força, certamente fracassariam. Será que o povo gaúcho tem força e recursos em si mesmos para reconstruir esse estado? Será que nós temos? Por que está tendo tanto oferecimento de auxílio, de amparo, de acolhimento na área psicológica? Será que de fato o povo gaúcho é um povo tão forte assim, emocionalmente, como culturalmente é conhecido? Nós temos um Deus forte, com uma palavra poderosa, permanente, que deveria ser apresentada por cada um de nós aqui, e por todas as igrejas. E eu quero dizer o motivo pelo qual eu gostaria que vocês pensassem nisso. Solidariedade é algo muito belo e nobre, mas essa não é uma peculiaridade da igreja. Existem muitas pessoas que não são do mesmo matiz religioso que nós, estão sendo muito solidários. Louvado seja Deus por isso. Existem pessoas que não têm crença alguma, que estão sendo muito generosos. A questão é, se nós de fato cremos naquilo que a palavra de Deus diz, somente o povo dele tem essa palavra para gerar uma esperança contínua, mesmo em meio à dor, para acalmar um coração e uma mente que diante dos olhos vê apenas destruição e desgraça, mas que na sua alma lembra: há um Deus poderoso no céu, que enviou o seu Filho para me salvar,
E é esse mesmo Deus que irá me fortalecer. E confiado nele, eu recomeçarei a minha vida. Quem mais tem essa mensagem? Nós temos. Você tem. Você tem. Por isso, meus irmãos, o olhar desse povo, bem como o olhar da igreja gaúcha, deveria estar direcionado para as promessas de Deus, não para os gestos de generosidade. E eu quero dizer algo para os irmãos: nós trabalhamos bastante. Nós somos uma comunidade pequena e pobre. Todos os recursos foram de outros irmãos e de outras igrejas, de outros estados, que confiam e acreditam no nosso trabalho. Foi uma surpresa muito agradável. Mas perceba, esses irmãos estão longe, mas estão nos ajudando. Por que nós levamos o Novo Testamento? Para simplesmente querer que as pessoas venham visitar essa igreja? Isso também, mas principalmente porque cremos que a palavra de Deus é viva, é poderosa e muda qualquer cenário. Esse povo deveria olhar para o alto, e nós também. É por isso que Isaías fala no versículo 9: eis aí está o vosso Deus. Onde você enxerga Deus nesse cenário gaúcho? Como você enxerga Deus diante de tudo isso? O futuro para esse povo parecia sombrio, uma dura ou até mesmo impossível tarefa a ser realizada. Mas o profeta mostrou a grandiosidade de Deus a quem o povo adorava. Esse Deus era muito maior que toda e qualquer circunstância da vida. As coisas do passado, meus irmãos, atormentavam esse povo. Eles haviam desobedecido a Deus, se envolvido com idolatria, feito alianças indevidas, cometido imoralidades das mais diversas e rejeitado as promessas dos profetas. E como consequência, colheram o cativeiro. Somente uma palavra de encorajamento e de esperança poderia movê-los em direção à sua terra natal. Confiando neles, não seria possível. Mas confiados no Senhor, isso certamente seria algo tangível para esse povo peregrino. É por isso que nós percebemos a partir do versículo 3, uma ênfase na adoração. Porque o povo retornaria para Jerusalém, reconstruiria o templo e lá poderiam adorar ao Senhor. Assim nos diz o verso 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Nós estamos mais acostumados a ouvir essas palavras na boca de João Batista em Mateus 3, versículo 3. A tarefa de fato seria dura, mas era necessária. Esse texto nos diz que o Senhor os guiaria, o Senhor os conduziria. E as figuras aqui no versículo 3 indicam que o Senhor traria favor ao seu povo. E é isso que nós também encontramos no verso 11. Veja que texto lindo. O verso 11 nos diz: como pastor apacentará o seu rebanho. Você é uma ovelha do Senhor? Esse povo também era. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Todas as dificuldades, meus irmãos, que porventura aparecessem pelo caminho para a chegada do Senhor, ou qualquer empecilho que bloqueasse o caminho, seriam vencidos. Observe que há uma sequência de verbos no versículo 11, apresentados aqui no futuro: apacentará, recolherá, levará, guiará. São palavras que evidenciam que esse Deus que se manifestaria no futuro com poder, segundo o versículo 10, também seria o provedor desse povo durante o caminho. Ele vem como um pastor,
Um pastor que cuida de um rebanho sofrido, mas cuida com firmeza, ternura, piedade e amor. Sabe que tipo de atenção é necessária. Sabe que foi necessário manter esse povo todo esse tempo, para que ouvisse a voz. Quantas catástrofes já assolaram este mundo? É como se fosse o próprio Deus gritando ao mundo: ouçam a minha voz, clamem a mim, acheguem-se a mim. O povo continua surdo, cheio de si, pensando ser capaz de responder, de resolver por conta própria todos os dilemas, todas as mazelas, todas as catástrofes do mundo. Ele vem como um pastor. O Salmo 80 diz que Deus é o pastor de Israel. No Evangelho segundo João, nós vemos Jesus Cristo como bom pastor, o mesmo que governa com mão forte, guiará e apacentará com mão gentil as ovelhas do seu rebanho. O Senhor cuida de todo o seu rebanho, esse pequeno rebanho, e como pastor a apacentará. A palavra é o alimento desse povo. As suas ordenanças são como um pasto oferecido para que essas pessoas sejam de fato fortalecidas para continuarem na sua peregrinação. E Ele tem cuidado, meus irmãos, particularmente daqueles que mais necessitam dos seus cuidados, aquelas ovelhas fracas, que não podem cuidar de si mesmas, que são vulneráveis diante das dificuldades. E perceba que o verso 11 deixa claro que Ele também cuida da descendência do povo. É assim que age esse bom pastor. Essas são as ovelhas do seu rebanho. Essas terão certeza de que não lhes faltará nada que a situação exija. O texto nos diz que Ele vai cuidar dessas ovelhas entre seus braços, recolherá os cordeirinhos. E essas palavras me fazem lembrar das palavras de Paulo, na 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, onde ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós precisamos saber as nossas limitações diante de Deus. Nós passamos recentemente por um período de grande tristeza, de muitas tragédias, de muitas perdas. Uma pandemia que assolou o mundo inteiro. Ano passado, novamente, fortes chuvas atingiram o nosso estado. Agora, mais uma vez, o que é o homem para pensar que ainda pode resolver, mudar, salvar o mundo com os seus recursos? O Senhor trará aqueles que confiam nele com seus próprios braços, braços esses dos quais ninguém tirará, arrebatará os seus filhos de lá. O texto diz que Ele levará no peito, no colo de amor, e os guiará. Da mesma forma, nas nossas vidas, nós devemos dizer para as pessoas que estão passando por momentos de luta, de dificuldade, que quando estiverem cansados, quando estiverem fracos, quando estiverem doentes, enfraquecidos, quando se encontrarem em caminhos tortuosos, o Senhor Deus os conduzirá com paz, mesmo em meio a um cenário desesperançoso. É o Senhor quem tomará as devidas precauções para que nenhum dos seus seja deixado pelo caminho. O verso 11 termina dizendo que guiará esse rebanho mansamente. E assim fará, meus irmãos, por meio da sua palavra. Nós não conseguimos explicar por que todas essas coisas acontecem. Nós não temos respostas para tanta dor, luta, luto e sofrimento. Mas uma coisa nós sabemos: em meio a todos esses desafios,
Deus segue sendo glorificado. E é essa glória que controla toda a história. É isso que nos diz o versículo 5. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. É porque a boca do Senhor disse que o povo de Israel pôde retornar para a sua terra. É porque a palavra de Deus diz que em Cristo nós temos esperança, que nós podemos proclamar essa mensagem. E as pessoas que, pela fé, acolherem essa palavra, poderão também reconstruir a sua vida. É a providência de Deus que remove as nossas fraquezas e nos fortalece, meus irmãos, de modo maravilhoso. Muitos daqueles que são fracos de espírito, aqueles que são temerosos, até mesmo aqueles que são incrédulos, aqueles que são tidos por muitos como inadequados para o serviço, inaptos até mesmo para o sofrimento, serão fortalecidos pela graça de Deus nesse momento de dor. Aqueles que conscientemente perceberem a sua fraqueza, aqueles que estão prontos para perceber que não têm vigor em si mesmos para passar por toda essa dor, de maneira especial, o próprio Deus irá multiplicar e renovar as suas forças. Os versos 30 e 31 nos mostram que o Senhor ajudará os dispostos, mas aqueles que humildemente se rendem a Ele. Façamos a leitura do verso 31 para finalizar, aqui ainda do capítulo 40. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqueles que esperam no Senhor, que têm consciência do seu dever para com Ele, descobrirão que realmente Deus jamais falhará. Esses terão graça suficiente para avançarem, renovarão as suas forças, diz o texto. Se em qualquer ocasião estiverem cansados ou enfraquecidos, se recuperarão e assim renovarão as suas forças. Como um dia de sol, claro e longo, o seu vigor será renovado. E certamente esses usarão a graça de Deus, a força de Deus, para os melhores propósitos. E por isso, no devido tempo, meus irmãos, amadurecerão. Que o povo de Deus, que você e eu, tenhamos essa consciência, que nas maiores aflições da vida, nós não temos outro recurso, senão continuar esperando no Senhor. Não perca a esperança. Não negligencie o alívio que a palavra de Deus oferece. Não despreze o socorro oportuno do Senhor por meio do Evangelho. Não desconsidere a efetividade do poder de Deus. Ajude como você puder. Sirva como você puder. Mas não deixe a graça de Deus somente para você. Não deixe a mensagem de salvação e de esperança somente na sua casa. Proclame Cristo. Proclame esperança. Proclame encorajamento. Proclame fé. Que o Senhor faça de nós, homens e mulheres, que nesse momento de talvez o maior desafio que esse Estado já enfrentou, pessoas que mostrem equilíbrio, sensatez, razão para pensar e servir, mas que mostre a efetividade de uma fé bíblica, histórica e racional, capaz de transformar
um quadro de dor como esse que o nosso estado está passando. Sejamos nós, boca de Deus, como Isaías foi nesse texto que acabamos de ler. Vamos orar?